Olá, alunos! Olá, pais, tudo bem? A prof veio aqui para fazer um vídeo para tirar as dúvidas sobre a atividade anterior, atividade específica de geografia que nós tínhamos trabalhado e que eu estou corrigindo, né? Corrigi todos os que me mandaram eu corrigir a respeito das migrações, tá? Era, se vocês lembrarem, né? Tinha todo o planejamento e essa atividade aqui com algumas palavras-chave sobre migrações, emigrações, tipos de migrações, para que vocês produzissem um texto e chamava-se assim, Dispersão da População Mundial e Migrações, produzir um texto contemplando a definição das seguintes palavras. Eu percebi que a maioria de vocês escreveu o que significava cada um dos itens específicos de acordo com o que a prof solicitou, mas eu considerei. O que eu queria é que através da leitura vocês tivessem produzido um texto só sobre as migrações, mas não tem problema nenhum porque os que me entregaram eu consegui observar as definições, tá? Então é muito importante a gente entender a questão da dispersão da população brasileira. Quando nós falamos em dispersão, a gente está falando que as pessoas saem, né, e vão para outros lugares, tá? Então algumas questões básicas, depois eu vou deixar foto do quadro aqui, porém aqui só tem algumas palavras-chave de acordo com o que eu solicitei. Eu tinha colocado a questão das migrações internacionais, tá? Então, quando a gente fala em internacional, é outro país. É quando nós deixamos o nosso país e vamos para outro país viver, morar. Isso é uma migração internacional. Por exemplo, deixar o Brasil e ir para um país da América do Norte, ir para o Canadá, ou ir para os Estados Unidos, ou ir para o México, tá? Coloquei lá também a migração interna. Então, a migração interna é quando a gente se desloca dentro do próprio país. Então, quando a gente vai para outra cidade, tá? Ou para outro estado, né? Então, a gente está fazendo migrações internas. Muitos de vocês já fizeram isso, fazem, muitas famílias, tá? Nós temos depois imigrantes, emigrantes com E. Tá? Então, quando a gente tem a questão de emigração, é quando alguém deixa o seu país. Então, é um emigrante, tá? Se eu deixar o Brasil, eu sou uma emigrante. E imigrante com I, tá? É quando vem de outro país. Por exemplo, quando nós tivemos aqui no nosso hospital médicos cubanos, né? Que vieram de Cuba. Então, eles eram imigrantes. Eles vieram de outro país, tá? A prof ainda colocou lá a questão dos refugiados, tá? O que significa refugiado? Se vocês procurarem no dicionário, vocês também iriam achar. Mas quando as pessoas abandonam o seu país por medo, seja por um conflito político, social, étnico, ideológico, tá? Mas é o abandono do seu país por medo, tá? Os deslocamentos internos é a mesma coisa, só que dentro do seu país. Tá? Então, por medo de um conflito, por medo de uma questão política, por medo de uma questão étnica, ideológica, então sai da sua cidade, vai para outra cidade, sai do seu estado, vai para outro estado, tá? Ficou claro? Depois a prof colocou a causa dos movimentos migratórios. Por que as pessoas saem, né? Não é difícil de nós analisarmos essa questão mesmo sem a gente pesquisar no conteúdo científico do livro, né? Então as pessoas saem dos seus países ou das suas cidades ou dos seus estados ou por motivos de conflitos, né? Sejam eles étnicos, religiosos, políticos, ideológicos, ou porque eles querem buscar melhores condições de vida, né? Eu tinha falado isso no vídeo de explicação da atividade também. Tá? Para tentar uma vida melhor, um emprego melhor, não é? Esse é o principal objetivo. A migração forçada, tá? Então, é quando as pessoas são forçadas a migrarem para outros países, né? Historicamente, a gente pode lembrar da questão dos negros, né? Que tiveram que migrar para o Brasil, para o trabalho escravo, sair do continente africano, sair de seus países para vir para cá. Né? Isso é um exemplo de migração forçada, tá bom? Tivemos também aqui refugiados e deslocados. É quando também, refugiados, né, existe conflito entre as nações, né? Infelizmente a gente está no século XXI e a gente tem ainda povos e nações e pessoas que não respeitam a diversidade cultural, étnica e religiosa de outras.
infelizmente, né? Então, cada vez mais nós temos que pensar que somos seres diferentes, todos somos diferentes, tanto por dentro quanto por fora, mas que nós temos que respeitar o outro, respeitar tudo que o outro significa pra gente, né? Podemos sim ter muitas opiniões diferentes, mas nós temos que respeitar. A questão do Brasil e dos refugiados. Então a prof trouxe agora falando do Brasil, né, trouxe um dado para vocês, que eu vou deixar aqui na foto, tá? Que até o final do século XVI, 9.552 pessoas contabilizadas eram refugiados de 82 nacionalidades, ou seja, de 82 países diferentes, tá? Aqui no Brasil, pessoas de outras localidades, de outras nações aqui no Brasil. Desses mais de 9.000, 3.375 pessoas eram venezuelanos, tá? Que vieram para cá, vocês devem lembrar, principalmente os pais de vocês, e no jornal o tempo todo isso, né? Por causa da crise política e econômica na Venezuela. Então vieram para o país vizinho para tentar melhor condição de vida, para sobreviver, para não deixar os seus familiares passarem necessidades. Então veja que uma questão é interligada com a outra, tá? Então não basta para mim vocês terem achado isso no livro e terem copiado e me enviado, né? Eu quero que vocês entendam essas diferenças e entendam essa questão das dispersões da população mundial, tá? Que é o tema que a gente está trabalhando, que é o objeto do conhecimento que a gente está trabalhando, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.